Boa tarde, quinto ano. Dando continuidade à nossa aula de filosofia da aula passada, hoje nós iremos falar um pouquinho, em pensar, na verdade, sobre o que é a liberdade. E eu trouxe aqui para vocês, nesse primeiro slide, um textinho que fala sobre esse pensamento da liberdade. Leia atentamente esse classificado poético e pense sobre os assuntos das últimas aulas de filosofia. Troca um passarinho na gaiola por um gavião em pleno ar. Troca um passarinho na gaiola por uma gaivota sobre o mar. Troca um passarinho na gaiola por uma andorinha em pleno voo. Troca um passarinho na gaiola por uma gaiola aberta, vazia. Então, esse poema, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, que a gente pode trabalhar essa questão da liberdade, A gente pode trazer esse poema para a liberdade de outras coisas, para a liberdade de outros sistemas poéticos, de outros seres vivos, Mas a gente também pode trabalhar essa liberdade com as pessoas, com a violência, com o preconceito e entre outras formas de liberdade também, a gente vai trabalhar, na verdade, nessa aula de hoje. Eu trouxe aqui para vocês, na continuação, um slide. Esse slide ele faz parte do RA do livro de vocês. E esses slides eles vão tratar bem sobre a liberdade, A liberdade, como é que ela é, qual é o significado dela para cada pessoa. Nesse primeiro slide ele está falando, você já pensou sobre o que é liberdade? Ela pode trazer várias reflexões. Vamos pensar sobre alguma frase que sempre ouvimos quando se fala em liberdade. Às vezes, ouvimos que somos naturalmente livres. Isso quer dizer que nós, seres humanos, nascemos para viver nossa vida e exercer nossos direitos com liberdade em todas as áreas. Frase popular é: nossa liberdade termina aonde começa a liberdade do outro. Essa é uma regra importante para ser lembrada. Nossa liberdade só é bacana de verdade quando não atrapalha a liberdade de ninguém. Um autor célebre diz também que a morte é preferível à falta de liberdade. Essa frase tem relação com a primeira que ouvimos. Ser livre é algo tão natural que quando vivemos na falta de liberdade, ficamos profundamente tristes e chateados. Pensando nisso, também podemos dizer que a liberdade é tão natural que quando negamos que somos livres, estamos negando a nós mesmos, estamos indo contra a nossa condição de ser humano. Que profundo, não é? Por fim, nós devemos entender que ser livre é um presente muito legal, é um dos maiores tesouros que podemos ter. Portanto, lute por seus direitos, de ser uma criança livre e procure ajudar outras a serem também. Temos aqui uns pensamentos sobre a liberdade. Por mais que muitas vezes não seja fácil entender muito bem o que exatamente é a liberdade, percebemos que ela está no pensamento de todo mundo. Todos falam sobre ela e alguns a desejam muito. Outros já não têm tanta esperança em alcançá-la. Alguns se sentem livres nesta sociedade, outros não. Independente de tantos pontos de vista, o fato é que a liberdade está sempre presente nos pensamentos e nas discussões que envolvem o ser humano. Por isso, agora é sua vez de refletir um pouco sobre esses pensamentos que envolvam a liberdade. Trouxe aqui algumas frases que tem no livro de vocês, Como vocês estão sem o livro, eu vou ler para vocês e aí depois vocês vão continuar acompanhando no slide para resolverem e fazerem as atividades propostas. O ser humano é naturalmente livre, a liberdade de uma pessoa acaba onde começa a liberdade de outra, a morte é preferível à falta de liberdade. Renunciar à liberdade é renunciar ao próprio ser humano. A liberdade
é o maior bem que o ser humano possui. Então, vocês vão acompanhar a aula com as atividades que a tia vai fazer.